várias medicinas energéticas, como antroposofia, homeopatia, medicina chinesa tradicional, acupuntura e medicina quântica. E hoje eu vou falar também de um outro aspecto que eu trabalhei há algum tempo, que foi com hipnose e regressão de vidas passadas. E fiz um curso de hipnose para poder trabalhar com a regressão. E é muito interessante. Trabalhei algum tempo, alguns anos com regressão, e por isso que hoje vou estar falando aqui para vocês. E uma coisa muito interessante, né? O tema que nós vamos falar aqui hoje vai ser de karma, né? Que é o nosso trabalho que nós temos que fazer aqui nesse mundo, e reencarnação. Você acredita em reencarnação? Né? Então, tem muita gente que não acredita, tem muita gente que acredita. Eu, como já contei para vocês aqui, tive uma experiência pessoal, que foi uma experiência de quase morte, que eu fiquei 45 dias em coma por conta de um AVC hemorrágico, e eu fui para um outro mundo, fui para um outro lugar. E nesse lugar pude conversar com seres de lá, seres humanos, né? E eram médicos que estavam de branco, pareciam médicos, e eu estava de branco também. Me lembro que eu me olhei e falei, nossa, eu sou igualzinho esse lá, já falei isso aqui para vocês. E por conta disso, eles falaram uma coisa interessante lá, que é o que deu origem aqui a essa palestra de hoje. Eles falaram assim, esses seres, esses três pessoas que estavam lá nesse outro mundo lá. Eles falaram assim para mim, ó, você já cumpriu o seu karma lá no planeta, você não precisa mais voltar para lá. E aí eu estou aqui de volta porque consegui fazer uma negociação lá, contei já aqui para vocês, né? Que eu perguntei quem que era o chefe lá, quem que era o gerente, que eu queria negociar, e consegui voltar. E consegui voltar sem sequelas, graças ao bom Deus e graças a esses nossos amigos de lá. Como eu já tinha cumprido meu karma, não precisei voltar com nenhuma sequela. Então, por isso que hoje nós vamos falar de reencarnação e karma. O que é o karma? Tem uma coisa que é interessante, que o Jesus falou, né? Isso tem uma história do Jesus que ele falou isso. Que perguntaram para ele quem era o João Batista. E ele falou assim, João Batista foi Elias que voltou. Ele já falou de reencarnação. Já falou que João Batista tinha voltado como Elias. Então, isso é uma coisa muito interessante. Se vocês procurarem isso nas mídias hoje, que é muito mais fácil de achar, vocês vão achar essa história aí, que é uma história muito, muito interessante. Tem uma outra coisa, como nós vamos falar de reencarnação também, tem uma outra coisa que aconteceu, que foi um concílio da igreja que teve em Constantinopla, e nesse concílio foi decretado que a reencarnação não existia. E por que fizeram esse concílio? Porque o imperador na época romano, que se chamava Justiniano, isso também vocês podem procurar que vocês vão achar, declarou a pedido da mulher dele, que tinha sido uma cortesã, né? Que vocês sabem o que significava ser uma cortesã nessa época, né? E ela mandou matar todas as colegas cortesãs dela para ninguém ficar sabendo que ela era cortesã, e pediu ela se chamava Teodora, e ela pediu para o Justiniano para ele extinguir esse negócio de reencarnação da religião católica da época, porque ela não queria pagar pelas coisas que tinha feito, então ela não queria saber de reencarnação, mandou tirar. Então, por isso que a religião hoje, nossa, não é uma religião dita reencarnacionista, né? Por conta desse episódio, dessa história que é muito interessante.
E as outras religiões, principalmente as orientais, a budista, taoísta, todas elas são religiões que creem na reencarnação. Então, o que se fala da reencarnação é assim, que quando nós combinamos lá de vir para o planeta, então viemos para cá, para o planeta, com uma missão. Essa missão seria então o karma, né? A missão a cumprir. Então, no Espiritismo não se fala nada disso, só se fala em relação causa e efeito, que tudo aquilo que você causou vai voltar para você. Isso é da religião católica. Mas das religiões orientais, fala-se então que aquilo que foi feito de mal, aqui em relação à moral do planeta, tem que ser pago, né? Então, esse ser pago seria uma maneira de estar resolvendo esse karma numa encarnação ou em várias encarnações. E por isso que tem a lei das encarnações, porque tem que vir, fazer o trabalho, resgatar tudo aquilo que tem que ser resgatado, de fazer o bem, e aí depois volta lá para o outro mundo, e se já tiver tudo ok, fala, ó, agora você já cumpriu lá, pagou suas dívidas e já pode ir para um outro mundo. E foi isso que me foi proposto quando eu fui para lá, que falaram que eu podia ir para outro mundo, né? E isso eu quis negociar e quis voltar para cá, mas eu já poderia ter ido para outro mundo. É só agora eu ficar aqui bem disciplinado e só adquirindo bônus para esse novo mundo, né? É isso que é muito interessante. E por conta disso, então, nessa época que eu trabalhei com as regressões, né? Fiz então um curso rápido de hipnose e aprendi a hipnotizar, aprendi a fazer todas essas coisas. E foi muito interessante porque era muito rápido, colocava as pessoas rapidamente em regressão. E era muito interessante que as pessoas se viam com uma personalidade que era a mesma personalidade que ela tinha, porque isso que se falam, que a gente tem uma personalidade congênita, por isso que quando nascem gêmeos, um é completamente diferente do outro. E aí então nós viemos para cá com essa nossa personalidade e com uma memória inconsciente, não é uma memória que está consciente, mas uma memória inconsciente que nós temos algumas coisas para resolver. Então os encontros aqui não são ao acaso, né? Então os encontros que nós temos aqui, se nós usarmos a nossa intuição, nós acabamos tendo encontros com as pessoas aqui nesse planeta, e através desses encontros é que nós vamos fazer essa resolução desses nossos karmas passados que nós tivemos em outra vida, em outras vidas. Então, isso que é muito interessante. E quando fazemos isso, aí temos então a libertação desses karmas, e tendo a libertação do karma, nós estamos aptos então a seguir em frente para outros caminhos, né? Quem falava bastante isso aqui era o Gaspa. Ele era um médium muito excelente, muito potente, então ele sempre incorporava, né, algum ser que está nessa outra dimensão, e esse ser falava pra gente. Calunga, eu lembro bastante do Gaspa falando através o Calunga falando através do Gaspareto. E o Calunga era um ser muito evoluído, muito especial, um preto velho, um escravo que era muito especial. Vocês que acompanham aqui
a Rádio Vibe Mundial devem ter assistido, ouvido aqui pela rádio, né? Quando o Gasparetto incorporava esses seres. Então vocês vejam que a vida continua, né? Isso que é uma coisa muito interessante, porque existe algumas pessoas que você pergunta para elas, fala assim, o que você acha que vai acontecer o dia que acabar sua vida aqui no planeta, né? Tem pessoas que falam assim, vai apagar tudo. Quer dizer, que não tem crença nenhuma de que existe alguma outra coisa além disso. Se a pessoa tem essa crença na mente, o grande problema é que ela vai acabar indo para um lugar escuro realmente. Ó, se vocês quiserem informações sobre regressão, sobre antroposofia, homeopatia, consultas, alguma coisa desse tipo, acupuntura, meus telefones são 011 4229 3366, esse é o telefone fixo, e o WhatsApp 011 96810 2230 para marcar, para fazer algum tipo de tratamento, ou se quiserem fazer a regressão. Vou iniciar novamente o trabalho com regressões. É só se informar lá por esses telefones. Então, isso é muito interessante porque com a regressão a pessoa volta lá numa época. É interessante muito mesmo escutar todas as histórias, porque são histórias fantásticas assim do que as pessoas passaram nessas outras vidas, né? E através disso, então, nós conseguimos... existe um trabalho que foi feito por um médico que é do Sul, chama Dr. Mauro Quitico, com K no começo e K no final também. E o Dr. Mauro é um médico que trabalhou muito tempo com regressão, cheguei a fazer curso com ele. E ele falava de todas essas regressões que ele fez também, que ele trabalhava bastante com isso. Tanto que ele tem um livro que chama Como Aproveitar Sua Encarnação, que é muito interessante. Como você otimizar a sua encarnação aqui no planeta, né? É bem trabalhoso, mas ele dá uma explicação muito interessante sobre tudo isso, sobre todas as técnicas, sobre todas as coisas. Temos que estar o tempo inteiro nos auto-trabalhando, mentalmente, emocionalmente, para que tudo isso seja adequado, né, para que nós estejamos aqui de uma maneira melhor possível. As técnicas que eu utilizo, terapêuticas de hoje em dia, tem um equipamento que já falei aqui para vocês, que se chama REAC, Radiofrequência de Ondas Assimétricas, do médico italiano Salvatore Rinaldi. E através desse equipamento nós conseguimos fazer uma remodulação, uma reconfiguração mental, né? E tirando vários traumas e várias experiências que estão no nosso mental, na realidade não fica no cérebro, fica no corpo físico, né? Porque eu falo que o cérebro é só o processador e o corpo físico é o HD, né? Onde guardamos todas as informações, todas as memórias. Por isso que quando esse nosso provedor da memória, que é o corpo físico, está lotado, abarrotado, começa a ligar genes que nós temos herdados de nossos familiares, das nossas famílias, e esses genes herdados acabam desencadeando doenças autoimunes ou mesmo modificação celular, que seria os cânceres, né? E através então dessa reconfiguração conseguimos trabalhar tudo isso. Uma outra coisa que é muito importante, já que vai ter que trabalhar o mental nessa vida aqui também, né, para você melhorar a sua encarnação, e para trabalhar o mental tem que ser feita uma psicoterapia com psicólogos mesmo, porque a psicoterapia vai buscar todas essas informações que estão guardadas lá no nosso HD, tudo que passamos
durante nossas infâncias, todos os bullying, todas as agressões, tudo que sofremos, e tudo isso fica tudo guardado, então por isso que tem que ser trabalhado, isso tudo tem que sair. Se vocês quiserem informações também sobre psicoterapia, nos meus consultórios tem psicoterapeuta que trabalha, que faz todo esse trabalho também. Os telefones, então, fixos 011 4229 3366, repetindo, fixo 011 4229 3366, e o WhatsApp 011 também 96810 2230, repetindo 11 96810 2230. Então, se vocês quiserem informações sobre todos esses tratamentos, que pode ser feito com regressão, que pode ser feito com psicoterapia, que pode ser feito com tecnologia REAC, ou com acupuntura, medicina tradicional chinesa, e acupuntura também resolve muitas coisas. Então, todo esse trabalho nós fazemos para manter a pessoa, o indivíduo, vocês, em equilíbrio, para resolver todos os traumas que estão guardados aí dentro do corpo físico, para que isso não desencadeie doenças físicas, porque como médico nós sabemos que a maioria das doenças físicas são desencadeadas por conta dessas memórias emocionais que estão aí guardadas, né, no corpo físico. Então, principalmente em vocês mulheres, as doenças autoimunes, que agridem muito mais as mulheres do que os homens, né? Porque a mulher tem um emocional bem diferente do emocional do homem. A mulher consegue se expressar e nós homens não aprendemos a nos expressar, né? Isso é uma coisa interessante que eu estava falando agora aqui com uma pessoa aqui na recepção, que quando eu tive esse processo todo aí do AVC, eu já estava trabalhando com uma medicina que trabalha todos os chakras, tinha feito yoga, tinha trabalhado todos os chakras do corpo, os meridianos, e estava trabalhando esses meridianos para fazer a energia do chakra básico subir através da mente, e isso não é uma coisa que deve ser feito sem uma atuação de alguém que saiba ensinar como fazer isso, né? Porque senão, através dessas técnicas também a gente pode acabar fazendo alguns desequilíbrios muito importantes. Então, esse desequilíbrio que eu fiz quando consegui fazer subir minha energia para a cabeça acabou causando esse problema que eu tive, porque foi muita energia que subiu de uma vez, e isso acabou desencadeando um sangramento na cabeça por conta disso. Então deveria ter sido feito sob uma supervisão, mas como aqui no Ocidente a gente não tem quase esse tipo de supervisão, isso no Oriente é muito mais comum, as pessoas ensinam como fazer, e como a gente também acaba não tendo muita paciência, achando que podemos resolver sozinho todas essas coisas, então acabamos desencadeando alguma coisa desse tipo que eu falei para vocês. Telefones para contato 011 4229 3366, 011 96810 2230, e vocês entrando em contato podemos fazer, se quiserem, marcar uma regressão, fazer uma regressão. Normalmente são feitas várias sessões, porque ou às vezes uma sessão só a pessoa já consegue ver tudo, então não precisa estar repetindo. Tem muitas pessoas que eu atendi que numa única regressão já conseguiu enxergar tudo que precisava enxergar,
que acontece nessa vida por conta de outras vidas passadas, né? E a gente acaba descobrindo coisas muito interessantes. Eu mesmo fui paciente de outros colegas que me ajudaram a entrar em regressão também. Consegui ver coisas muito interessantes que eu já imaginava que eu tinha passado por essas coisas, às vezes em sonhos, às vezes em intuição. E teve uma das vidas que eu passei que eu sempre gostei muito de aeroporto, de aviões e uma época, uma dessas regressões que eu era um piloto, mas não era de avião moderno não, era de começo lá da aviação, tanto que eu tinha uma coisa assim com Santos Dumont, que eu queria muito conhecer, toda a história do Santos Dumont, e tem um livro que é muito interessante, eu vou passar o nome aqui para vocês, chama O Ícaro Redimido. O Ícaro Redimido. É a história do Santos Dumont, tudo que ele passou lá na época dele, na vida dele. E eu acho que esse livro, eu não tenho certeza absoluta se é um livro psicografado, mas parece que é um livro psicografado que ele conta toda a história dele, de tudo que ele passou para conseguir fazer as coisas que ele fez, né? A dificuldade que ele teve. Ele não tinha dificuldade financeira porque era de uma família rica, mas a dificuldade foi enfrentar tudo que ele teve que enfrentar das pessoas que não acreditavam que isso era possível de ser feito. Tanto que hoje não se fala no resto do mundo que ele foi o pai da aviação. Só aqui no Brasil que se acredita que ele é o pai da aviação, porque no fim alguns americanos, 2 americanos acabaram fazendo lá um primeiro voo lá também, e eles ficaram como os pais da aviação, e não foi o Santos Dumont que ficou. Mas é muito interessante a história dele. Eu estou contando tudo isso porque numa das minhas regressões eu estava num avião, e era um avião de guerra, e eu acabei vendo a imagem de esse avião caindo no mar, e eu tive que nadar muito. Eu tinha uma coisa assim, que era essa coisa que eu acreditei. É muito interessante quando a gente está no processo de regressão, porque você vê as coisas como se fosse um filme mesmo, como se você fosse o ator principal que está lá no filme, vendo as coisas acontecerem. Então, esses processos são processos muito interessantes. Bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, telefones fixo 4229-3366 e o WhatsApp 11 968 10 22 30. Muito obrigado pela audiência de vocês. Assistam no YouTube e mandem perguntas se vocês tiverem perguntas, e se precisar, marquem lá com a gente para fazer a regressão ou qualquer uma dessas outras coisas. Tá bom? Muito obrigado então. Boa semana a todos.